Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto. Eu tô trazendo aqui para vocês também todos os nossos patrocinadores. Lembrando que amanhã tem rodada e, cara, bateu, hein? Bateu, eu trouxe aqui que o Palmeiras ia empatar com o Fluminense, o Flamengo ia vencer mais de 1,5 total de gols na partida. Todas as dicas que eu tô trazendo na Ganhei estão batendo. Então, convido você a pegar o link, tá lá na nossa plataforma vizinha, né? No Insta, @paparazzo rubro-negro, tá lá, né? Eu já ganhei, já ganhou? Eu tô na Ganhei. Sempre jogando com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Bem, vamos lá. Eu vou trazer aqui o embarque do Flamengo. A gente vai falar sobre relacionados, sobre a questão do Vinha, sobre a questão do Pedro, sobre a questão do Léo Ortiz. Flamengo mantém a crença, Flamengo mantém a expectativa por ter Pedro disponível para a final, né? Será que foi blefe? Será que a situação do Pedro foi blefe? Tem gente achando que é isso. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que ele teve uma lesão e essa história que foi grave, que foi mais grave, pode ser algo também, né, que soltaram ali para enganar. Será? Eu acho, cara. Eu sempre vou acreditar que uma final importante como essa vai ter situação de notícia como essa, assim, cara. Eu acho que pode ter alguma coisa. Eu acho que o Pedro vai jogar. Eu acho que o Pedro vai jogar. Eu de verdade acho que ele vai jogar. Então a gente tem o embarque do Flamengo, mas eu vou trazer aqui os relacionados antes de você acompanhar o embarque, em parceria com Coluna do Fla. E lá em Belo Horizonte a gente tem, né, o nosso repórter, o Davi Azevedo, esperando o Flamengo. O Flamengo chegando aí mais tarde aí em Belo Horizonte, tá? Então, trazer aqui a lista de relacionados para vocês, olha só. Então, Vinha, Pedro e Léo Ortiz, né? O Alan também não foi relacionado, tá? Eu falei para vocês do Vinha, do Pedro, do Léo Ortiz, e agora também o Alan confirmado aqui que não foi relacionado, tá? Então, trazer para vocês as informações. O zagueiro Léo Ortiz participou de parte do treino com o grupo nesta segunda-feira e continua seguindo o cronograma de recuperação definido pelo departamento médico do clube. Pedro, por sua vez, mantém o tratamento sob supervisão do departamento médico rubro-negro, tá? Eu vou falar do Pedro, hein? Antes de trazer os relacionados, eu vou falar do Pedro. Matias Vinha também, né, treinou normalmente com o grupo nesta segunda-feira, mas não foi relacionado novamente, tá? Além do uruguaio, o Alan também não tá na lista. Mas, cara, essa questão do Vinha tá me incomodando, porque é um jogador de seleção uruguaia, um baita de um atleta, joga demais e não vem sendo relacionado para os jogos, né? Não tem tido oportunidade de jogar, sequer ir para o banco. Vai acabar que a informação que eu tenho é que ele prefere permanecer, a informação do Ângelo Furtado também é que ele prefere permanecer no Flamengo. Mesmo sem ter chance, ele prefere permanecer no Flamengo. Mas daqui a pouco vai querer ir embora. Daqui a pouco o cara vai querer mudar de opinião, porque ele não tem oportunidade, ele não vai pro jogo, ele não vai nem pro banco, gente. Isso é surreal. E com relação ao Pedro, eu tava falando aqui ainda agora, eu acho que essa história tá mal contada dessa lesão do Pedro grave. Essa história de uma lesão muscular, um jogador treinando sozinho, pode acontecer, mas eu tô achando isso muito estranho. Para mim, essa lesão dele foi leve. Para mim, isso é blefe do Flamengo. Para mim, ele vai estar na final. Sei lá, eu tô confiante. Enquanto tem 1% de fé, se tem 1% de chance, 100% de fé. 100% de fé. Tem alguma coisa me dizendo que a gente vai ver o Pedro... Ih, acabou a luz aqui. Tem alguma coisa me dizendo que a gente vai ver o Pedro nessa final de Libertadores. Relacionado, entrando em campo, com a proteção. Cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que o Pedro vai estar presente. Eu queria a opinião de vocês. Eu queria saber se vocês também acham que o Pedro vai estar presente. Porque foi tudo muito estranho, sabe, cara? Aí o jogador soltou e tal. E vocês têm que concordar comigo que é muito fácil você pegar e manipular isso. Você fala pro jogador, ó, solta lá se lamentando de que vai estar na torcida e tudo mais. Tudo é possível. Eu vou continuar acreditando. Eu acho que o Pedro vai estar na final. E não vai ter nenhuma fórmula mágica. Além dele se recuperar rápido, eu acho que de repente foi algo menor e ele vai estar na final.
Pelo menos é uma expectativa minha, tá, gente? Não é informação, eu realmente acho que o Pedro tem chance de estar na final. Alguma coisa me diz, tá? Olha, passar para vocês aqui então a lista de relacionados. O Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Wallacian, tá? Esses são os relacionados do Flamengo. Eu quero, inclusive, avisar que a gente vai falar aqui do Samuel Lino, que pode estar voltando para a Europa, tá? Notícia importante para a gente trazer. E, novamente, falar do Léo Ortiz, que ele treinou, então, tá? Com o grupo, nesta segunda-feira. Parte do treino ele treinou já com o grupo. Então, o jogador, como eu falei, vai, mesmo que tenha que ir no sacrifício, ele vai para o jogo lá de Lima contra o Palmeiras, final da Libertadores, tá? Então, é uma situação aí que a gente sabe que é importante demais, né, o Léo Ortiz em campo, mas óbvio, tomando todo cuidado, que existe a chance do Flamengo ser campeão, né? E se o Flamengo for campeão, ele disputa o Mundial, e aí precisa do Léo Ortiz no Mundial. Essa aqui é a questão. Vamos acompanhar o embarque do Flamengo, direto do Galeão, com a parceria lá com a Coluna do Fla. Vamos. Então é isso, a chegada do Flamengo no aeroporto para o embarque aí, né, rumo a Belo Horizonte. O Flamengo joga amanhã com o Atlético Mineiro e a gente tem algumas situações importantes para passar aqui, né, antes de trazer mercado da bola, trazer a questão do Samuel Lino, trazer a questão do Everton Cebolinha também. Olha só, o Rafael Sobis, durante o programa no Sport TV, fechamento Sport TV, ele sugeriu que o Atlético entregasse o jogo para o Flamengo. Olha só. O Atlético, se quer deixar sua torcida feliz, tem que não ganhar do Flamengo e tirar o Cruzeiro da briga pelo título, tá?
porque o rival, o Cruzeiro, ele querendo que... Por exemplo, se o Flamengo vencer o jogo, o Cruzeiro não adianta nem ganhar os 3 jogos finais, não pega mais o Flamengo. Se o Flamengo vence o Atlético Mineiro, o Cruzeiro já está fora da briga. Tá? E ele fala, eu não veria a torcida do Atlético feliz se ganhasse do Flamengo e visse o Cruzeiro ainda brigar pelo título. Tá? Então o Rafael Sobis falando que a torcida do Atlético Mineiro não ficaria feliz em ver o Flamengo perder, né? Não, ver o Atlético ganhar do Flamengo, o próprio time ganhar do Flamengo, porque ajudaria o Cruzeiro a manter a chance de ser campeão. Se o Flamengo vence, acaba com a chance do Cruzeiro. E aí tem uma outra questão importante da gente falar, que o Atlético Mineiro deve vir desfalcado, tá? Tem também a questão da Globo, que a Globo mudou a programação para exibir Atlético Mineiro e Flamengo nesta terça-feira, tá? Então, a emissora exibe partidas às quartas-feiras à noite, mas antecipou a transmissão, né? E vai passar, então, Atlético Mineiro e Flamengo, né, lá no Galinheiro, tá? O duelo pode garantir o título antecipado ao Flamengo, basta o Flamengo vencer o Atlético e torcer por derrota do Palmeiras diante do Grêmio para garantir. Mas a verdade é a seguinte, já é campeão mesmo com empate, porque eles não vão tirar 22, vão ser 22. Por exemplo, se o Palmeiras empata e o Flamengo ganha, vai para 22 gols de saldo. Não são nem 21 mais, são 22. Você tem que tirar 11 gols por rodada, ganhar de goleada e o Flamengo perder de goleada nas 2 rodadas. É inacreditável, né? É praticamente impossível. Praticamente não, é impossível. Eu não vejo a menor chance disso acontecer. Teriam que expulsar 3 jogadores do Flamengo nos 2 jogos. É coisa de louco, né? Coisa de louco imaginar que isso pode acontecer, de você ter aí um jogo, o Flamengo perder 2 jogos de 6-0 e o Palmeiras ganhar os 2 de 5. É meio surreal, né? Então, basta o empate do Palmeiras e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro. A gente teve o Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, atacante do Cruzeiro, que eu falo que é espetacular, o Flamengo deveria ter contratado ele, comentando sobre a disputa com o Flamengo. Olha aí, ó, alô, torcedores do Atlético aí, né? Venderam menos de 2.000 ingressos vendidos para o jogo de amanhã entre Atlético e Flamengo. A torcida do Atlético comprou menos de 2.000 ingressos, gente. Menos de 2.000 ingressos, ou seja, os caras abandonaram mesmo, né? Pelo menos até o momento abandonaram, tristes com a perda da final e também, né, não querendo ver o Flamengo com chance de ser campeão dentro da casa deles. Imagina, ver de novo. O cara não quer ir lá para ver aquilo, o cara prefere nem estar lá, né? Imagina se ainda gol do Plata de novo, né? Arena Gonzalo Plata. Então, ainda tem um galo de plata lá fora. Eles botaram um galo prateado lá de fora. Bem, a gente sabe que o Caio Jorge falando, vai que eles tropeçam, né? A gente sabe que o Flamengo está com uma vantagem boa, mas é futebol, ninguém sabe. Vai que eles tropecem e a gente continua vencendo. Futebol não tem como prever nada. Vamos continuar honrando essa camisa em busca das vitórias, para quem sabe termos a oportunidade de sairmos campeões brasileiros. Tá? O Flamengo tem 74 contra 68 pontos do Cruzeiro. O Flamengo não ficaria atrás em vitórias, e também em saldo o Cruzeiro não consegue passar o Flamengo. Então, mesmo que perca uma partida, não, olha só, o Flamengo teria que perder para o Cruzeiro conseguir passar o Flamengo teria que perder as 3 partidas e o Cruzeiro ganhar as 3. Se o Flamengo ganhar uma, já acabou para o Cruzeiro, é o que eu estou falando. Por isso até já estão cogitando lá, né, a questão do... O Cruzeiro tem 68, o Flamengo 74, 6 a menos, tá? E aí estão falando já, entrega, aquela coisa toda. E eu vou falar aqui com vocês que a gente tem o Denilson, falei mais cedo, isso aqui até no Insta, o Denilson falando que o Flamengo é favorito, mas que o Palmeiras vai ser campeão. O Flamengo é o favorito, mas o Palmeiras vai ser campeão. Eles tentam jogar pra galera essa soberba, o Flamengo é favorito e tudo mais, mas ele não consegue, cara, não consegue esconder a torcida pelo Palmeiras e falar, mas o Palmeiras vai ser campeão. O Felipe Melo já falou também, Flamengo favorito. O Neto, Flamengo é favorito. Todo mundo, cara, toda a imprensa colocando o Flamengo, pintando o Flamengo como favorito. Eu já sei que isso é zica reversa, tá? O Denilson, ele quer falar que é o Palmeiras que vai ser campeão, mas ele teve que dizer, não, o Flamengo é favorito, para mandar essa soberba, essa zica para cima do Flamengo. A gente tá ligado, a gente sabe que vocês querem fazer esse joguinho, querem botar o Flamengo como favorito, querem encher o Flamengo de vaidade, né? Isso não vai funcionar, porque o Flamengo tá focado, tá sabendo que não tem nada a ganho, inclusive no brasileiro não tem nada a ganho, tá?
Olha só, a gente teve, então, uma outra informação aqui importante, que o Gustavo Gomes foi absolvido pelo STJD após declarações feitas contra o Wilton Pereira Sampaio após a derrota para o Flamengo. Segundo o UOL, ele foi absolvido aí após essas declarações. A fala do Gustavo Gomes: ele fechou o microfone para falar besteira para mim, mas eu que tenho código não vou falar o que ele falou para mim. Eu sempre fui respeitoso com ele, mas ele falou muita coisa para mim. Isso eu não vou falar porque eu tenho código, o que acontece em campo fica em campo, mas eu fico triste. O que ele falou fica só para mim e para ele. Pensamos em melhorar e parar de falar da arbitragem, mas minha única reclamação é que ele tem que ir para a CBF, a única reclamação tem que ir para a CBF. Os diretores têm que falar para os árbitros melhorarem o caráter, porque o Sampaio, que eu conheço há muitos anos, é um dos mais soberbos do futebol mundial, tá? Então, o Gustavo Gomes reclamou demais do Wilton Pereira Sampaio e aí teve que passar, né, por um julgamento e foi absolvido. Aí, cara, os caras não falam, né, do Vitor Roque, do Gustavo Gomes, todo mundo Palmeiras absolvido. Aí quando é o do Flamengo, eles choram, eles chiam, eles reclamam, eles vivem de reclamar do Flamengo, eles respiram o Flamengo, né? Essa que é a realidade. Então, olha só, trazer aqui a informação do Everton Cebolinha e do Samuel Lino. Segundo a Raíza Simplício, tá? Da Goal e da revista Placar, nossa parceira lá na Placar, ele tem um futuro indefinido no Flamengo, tá? O Cebolinha em 2026. Ele tem contrato até o fim de 2026, a partir de junho já pode assinar um pré-contrato. Até o momento não houve conversa sobre renovação, apesar de se acreditar que o Flamengo vai tentar, até porque ele está muito bem. Chegou a integrar a lista de negociáveis, no meio deste ano, mas permaneceu no clube por falta de propostas que agradassem. No entanto, o cenário agora é diferente, visto que o atacante vive grande fase com o manto rubro-negro. O Grêmio monitora a situação, enquanto o Fluminense fez uma sondagem antes do Mundial, mas sem avanço. Não tem que negociar ele com o Fluminense, muito menos com o Grêmio, não tem que vender. O Flamengo tem que renovar o Cebolinha, é ótimo jogador, excelente, né? E é um cara que passou por problemas físicos, né, de lesões, mas que é muito bom, tá? Não tem sequela nesse momento, tá jogando demais, tá? A diretoria então pretende aguardar o fim da temporada para definir os próximos passos em relação ao camisa 11 do Flamengo. O Cebolinha, né, a informação da Raiz aí, muito boa. Cebolinha, que para mim é um dos principais jogadores do ataque do Flamengo, e ele para mim, cara, é titular. Ele é titular, e mesmo o pessoal falando que o Pilhado Esporte trouxe que o Samuel Lino deve ser mantido titular na final da Libertadores, eu sinceramente não colocaria não. Para mim o titular é o Everton Cebolinha. E falando em Everton Cebolinha e Samuel Lino, o Benfica de Portugal abriu conversas internas e colocou Samuel Lino na lista de possíveis reforços para a próxima janela de transferências. O atacante, que custou 22 milhões de euros ao Flamengo, mais metas que pode chegar a mais, né, valores, vive um momento de baixa, desperta aí forte interesse dos portugueses, que monitoram de perto sua situação. A ideia do clube europeu é avançar ainda neste ano, avaliando condições de renegociação e possíveis formatos de proposta, algo em torno de 18 a 20 milhões de euros, tá? A informação aí do Júlio Miguel Neto sobre esse interesse do Benfica, né, no jogador Samuel Lino. A imprensa portuguesa ainda não está noticiando muito sobre isso, mas a gente sabe que no Flamengo foi um valor muito alto, ainda não mostrou a que veio, teve um bom começo, mas depois caiu bastante, e aí tem essa possibilidade então de ser negociado. Não sei se o Felipe Luiz, o Flamengo vai querer negociar, mas até porque acreditam no potencial dele, que possa se recuperar ainda e mostrar o seu futebol no Flamengo. Ele tem, futebol ele tem. Os primeiros jogos ele foi bem demais, foi convocado, futebol ele tem. É saber agora se o Flamengo vai realmente conseguir fazer com que o Samuel Lino jogue e se vai aceitar uma proposta grande aí da Europa, realizando um pequeno prejuízo, mas que pode ser aí uma solução, e o Flamengo buscaria um outro nome no mercado. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!